Marcos, capítulo 12, versículo 41. Marcos 12, 41. Marcos 12, 41. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali um dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém. Então, esse trecho, ele fala da oferta, da viúva pobre. Nós conhecemos, quantas vezes nós já falamos, desse trecho na igreja, e ainda, falamos como hoje me veio a memória esse trecho. Então, olha como é a visão de Deus. Pessoas estavam dando ali, às vezes até pensando, ou com ares de que estavam dando muito, mas aos olhos do Deus encarnado, Cristo ali, que estava diante do gasofilácio, como fala aqui no versículo 41, ele viu aquela viúva dando aquelas 2 pequenas moedas, não é? De um valor baixo, como está aqui no versículo 42. Ela depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante, ou seja, era um valor pequeno, muito baixo, em nada comparado humanamente ao que os ricos estavam ali ofertando. Porém, como o Senhor vê diferente, ele não vê como vê o homem, ele vê o que está no interior. Ele viu que esses homens, embora aos olhos humanos, estavam dando mais do que a viúva, mas aos olhos de Deus, eles estavam dando o que sobrava, e ela, de sua pobreza, deu tudo quanto possuía. Então, o que nos leva essa mensagem a entender? Que Deus ele está preocupado com aquilo que nós damos realmente. Ela deu 2 pequenas moedas, mas dificilmente alguém faria o que ela fez na condição dela. Da sua pobreza, ela deu tudo quanto ela possuía. Ou seja, ela deu tudo, eles deram o que sobrava. Então, o que a gente aprende com esse trecho aqui? Que Deus ele quer uma oferta, uma contribuição digna do coração, da sinceridade do coração. Na verdade, tudo que nós fizermos para Deus deve ser feito com sinceridade, como essa viúva fez aqui na questão da oferta dela. Mas na verdade nós devemos aplicar esse princípio a tudo que nós fizermos para Deus. Devemos fazer com sinceridade, darmos o nosso melhor. Eu acho que a gente sempre fala, esse trecho aqui não pode ser explorado no seguinte sentido, que a pessoa tem que dar tudo que ela tem, porque essa mulher fez isso naquele momento. Isso jamais pode se tornar uma doutrina, mas o que exalta aqui é a sinceridade com que ela deu a sua contribuição, a sua oferta, o que faltou da parte daqueles ricos. Eles deram do que sobrava, do que lhes sobrava, E é interessante que esses homens eram ricos. O texto diz que eles eram ricos e ela era pobre, E às vezes, irmãos, é lógico que nem sempre, eu estou colocando aqui nesse sentido, às vezes você vê mais sinceridade no pobre do que no rico.
Mesmo o rico tendo mais condições, você vê às vezes mais sinceridade no pobre do que no rico, não é? Então nós aprendemos aqui que a oferta que agrada a Deus é a oferta dada com sinceridade, não é? Com certeza absoluta. E aquelas pessoas, elas, eu não sei como está lá em Lucas, vamos lá para Lucas agora, capítulo 21, do versículo 4, só para me ver se tem um detalhe aqui que eu vou falar, de repente até está lá, né, em Lucas 21, vamos ao 4. Então, lá não fala em Lucas, não, que eu vou dizer aqui agora. Muitas pessoas, ou as pessoas que viram, né, que tiveram a oportunidade de ver aquela viúva ofertando, essas pessoas devem ter pensado o quê? Nossa, olha lá o que aquela viúva está dando para Deus, que não vale nada. Essas moedinhas que ela deu não tem valor nenhum, né? Mas aos olhos de Deus foi a maior oferta. Entendeu? Se você levar isso para o lado literal, que não tem nada a ver, nós temos aqui rapidamente um testemunho para vocês observarem como as coisas são, assim, às vezes distorcidas pelo diabo. O senhor lembra quando teve aquele senhor na nossa igreja que foi lá na casa do senhor e usou esse trecho para falar com o senhor? É dessa forma que dava oferta da igreja. Você tem que pegar 5 centavos, 10 centavos e colocar no gasofilação. Lembra disso? Lá no campo, quando você morava lá, é mentira minha, é verdade? Porque foi o senhor mesmo que falou, nem eu sabia, né? Então, irmãos, não é isso também. Foi um rapaz lá na casa do irmão Gessino para ensinar ele a ofertar. Ele pegou o texto da viúva pobre, falou assim: só quer aprender como se oferta? Me dá 5, 10 centavos aí. Você tem que pegar essas moedinhas e colocar na igreja. Bom, será que é isso que o trecho está ensinando? Absolutamente não. Então a gente tem que vigiar a forma de como a gente entende o trecho desse aqui. Entendeu? O cidadão foi lá na casa do irmão Gessino para falar com o irmão Gessino, né? Uma distorção, uma heresia até, né? Mas é político. Ele me falou, conversei com esse rapaz, mas então tem que vigiar, não é? Porque tem pessoas que falam assim, ó, não, você não pode dar para Deus o que você vai dar para o mendigo. Não, Deus não é mendigo, não. Até para o mendigo a gente tem que dar pelo menos o valor que tem para ele se alimentar, simplesmente. Não é verdade? Não estou falando que se você der 10 centavos para o mendigo, ou 15 centavos, se é o que você tem no momento, que você tiver que der, tudo bem. Mas estou dizendo assim, né? Uma pessoa te pede: ô moço, me ajuda que eu estou precisando de comer, me alimentar, estou com fome. Aí você vai dar 10 centavos. Bom, se é o que você tem, né? Tudo bem. Mas vai fazer efeito? Já pensou se ele for ter que ganhar 10, 5 centavos, 10, 5 centavos? Quantas pessoas vão ter que, né, contribuir com ele para ele comprar uma alimentação? E de repente nem contribuindo. Então assim, a gente tem que vigiar, porque tudo que a gente faz deve ser com sinceridade, verdade, que Deus está vendo, né? Vamos orar com você, Pai. Te agradecemos neste momento, porque o Senhor tem nos dado, meu Pai, o suficiente, não tem nos deixado faltar. Isso não quer dizer que às vezes, Pai, nós não passamos aperto, nós não passamos a dificuldade, isso acontece, mas nada do que nos é necessário tem nos faltado. Por isso nós te agradecemos, ó Pai, nesta noite, e aprendemos também, meu Pai, sempre com esse trecho da viúva pobre, e que nós sempre possamos dar ao Senhor aquilo que é digno do Senhor, como a viúva pobre que deu da sua sinceridade tudo que ela possuía, e que nós tomemos, ó Pai, como exemplo o ato dessa mulher, que foi um ato de fé, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se alguém tiver trazido a sua contribuição, pode colocar no gasofilaço. Se não trouxe também, não tem problema, porque essa é a casa do Senhor, amém?
Nosso irmão Gelson, né? Bom, você vai falar? Bom, você vai falar? Ah. Você quer esse aqui? Você pode andar? Pode ser sim, você passa mais de novo, como eu vou embora.